Você acha possível existir mais de 500 espécies de samambaias ao redor do mundo? Sim, isso é real. E só em solo brasileiro existem mais de 1.000 espécies catalogadas. Porém, será que o cultivo é complicado? Continue por aqui, porque hoje você irá aprender como ter lindas samambaias. A diversificação das samambaias aconteceu há mais de 400 milhões de anos e essas plantas foram essenciais para a ocupação dos ambientes pelos animais. Afinal, deu habitat, alimento e foi primordial para dar um solo rico em nutrientes. Embora atualmente as pessoas tenham muitas samambaias em casas, no passado já existiram grandes florestas com essa espécie. As brotações dessas plantas se parecem com a posição de um feto humano no útero materno. Por serem comercializadas em substratos, que são produtos que substituem as terras, as samambaias são leves e não retêm líquido nem nutrientes, ou seja, sobrevivem por mais de um mês. É fundamental adquirir um vaso e fazer o replantio, pois é o que garante um crescimento saudável para a planta. Agora que você entendeu um pouco sobre a história dela e viu algumas curiosidades, chegou a hora de conhecer os 7 passos para o cultivo de samambaias. Passo 1. Atente-se ao vaso. Qualquer vaso pode ser usado, no entanto, é crucial que o escolhido não retire a umidade ideal para as raízes. Se o vaso for de cerâmica, use o impermeabilizante interno para impedir que a cerâmica absorva a umidade da terra e desidrate as raízes das plantas. No passado era comum utilizar um vaso de xaxim, mas o uso foi proibido e o motivo foi a extinção da planta, porque se trata de uma samambaia. O xaxim também é bastante utilizado, uma vez que é construído com fibra de coco. O grande problema é que acumula água e o excesso é perigoso, já que atrai lesmas e caramujos para as samambaias. Resumindo, se você escolher cerâmica, utilize um impermeabilizante interno. Se o vaso for de xaxim, lembre-se de retirar o excesso de água. Passo 2. Preste atenção na terra. Por serem muito exigentes em relação à umidade do solo, as samambaias demandam um cuidado maior com isso. Use um condicionador de solo e a indicação é que seja de classe A. Portanto, o mesmo é orgânico e traz alta capacidade de retenção de água, possui nutrientes e matérias orgânicas na sua composição. Isso possibilita à planta saúde e um crescimento radicular. Ao mesmo tempo, traz um foliar que dura por mais tempo. Passo 3. Planta da forma certa. Para plantar corretamente, lembre-se de drenar o vaso e para isso coloque uma camada de 5 centímetros de brita, que pode ser de seixos, argila, isopor e etc. no fundo do vaso. Complete até a borda por todo o vaso com um condicionador de solo classe A. Em seguida, faça um buraco para o torrão, que contém as raízes da planta. Plante a muda e aperte em volta dela para dar firmeza à operação. Assim que terminar o plantio, molhe o vaso e confira se existe mais necessidade de colocar um pouco de condicionador de solo ou não. Está gostando do vídeo? Dê um like para o YouTube indicar para mais pessoas. Aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho e receba notificações a cada vídeo novo postado. Passo 4. Propicie as condições adequadas para que a samambaia possa crescer. As samambaias são plantas que preferem crescer na sombra e em lugares com maior umidade. Essas plantas também não se adaptam a locais com ventanias e a razão é que o vento desidrata mais rápido que o sol. Isso se deve a retirar das folhas uma camada pequena que se forma para manter as mesmas hidratadas. É crucial manter o seu vaso úmido e não se esqueça de que, se a cor ficar amarelada, é sinal de que está seco e você deve regar mais. Passo 5. Adube corretamente. As samambaias melhoram a coloração e todo o aspecto da planta quando recebem nutrientes. Na verdade, é através deles que o crescimento se torna mais radicular e foliar, com flores verdes e com maior brotação. A adubação deve ser feita com fertilizantes foliares e o mais importante é diluir na água. Enquanto a aplicação se restringe só às folhas e pode ser feita semanalmente ou quinzenalmente, com o auxílio de um pulverizador. Dica especial: siga as recomendações de uso no fabricante do pulverizador e do fertilizante foliar. Passo 6. Capriche no corte de mudas.
O crescimento acelera após a adubação e por isso é indispensável que você se atente ao enchimento do vaso. Quando isso acontecer, corte e separe as mudas, porque as plantas mais velhas podem sufocar novas brotações. Na hora de cortar, corte diretamente no rizoma, o sistema radicular das samambaias, e deixe de 2 a 3 brotos de cada um. Logo após, separe em 2 ou 4 partes, e o plantio pode ser feito do mesmo jeito que você aprendeu no passo 3. Passo 7. Faça o controle certo de pragas. Repleta de folhas, as samambaias servem como ponto de atração para pragas com alto grau de agressividade. Maior exemplo são as largatas. E para evitar isso, lembre-se de retirar manualmente periodicamente. As lesmas e caracóis também são comuns, mas a remoção deve ser através de um uso de lesmicida orgânico. No caso das demais pragas, atente-se às placas amarelas que servem como armadilha contra insetos voadores, que já ficarão grudados quando pousarem. Para as cochonilhas, pulgões e os trips, utilize um inseticida orgânico, porque você também não prejudica pássaros e nem os outros animais domésticos que não causam danos às samambaias. O uso de inseticidas orgânicos também é indicado para não colocar a sua saúde em risco, já que o responsável pela aplicação pode ser você. Com esses 7 passos, garanta lindas samambaias na sua casa, uma vez que plantio, adubação, poda e controle de pragas serão da forma certa. Parece difícil, mas basta começar a plantar e tudo ficará mais fácil.